Vamos lá, meninas e meninos? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras fontes de geração de energia, tá? Dentro do nosso sistema elétrico de potência. E a gente vai falar sobre energia geotérmica e das marés. Vamos começar pela geotérmica, né? Que é gerada pelo calor proveniente do interior da Terra, que é transportado, né, para as usinas e transformado em eletricidade. Então, a energia geotérmica, ela se caracteriza pelo calor proveniente da Terra. É energia calorífica gerada a menos de 64 quilômetros da superfície terrestre, em uma camada ali de rochas, né, camada magna, que a gente chama, né, que chega a atingir até 6.000 graus Celsius. Então, geo significa terra e térmica corresponde a calor. Então, portanto, a gente tem geotérmica, energia calorífica oriunda da terra. O magma, ele resulta lá das tremendas pressões abaixo da superfície e do calor gerado pela decomposição de substâncias radioativas, como, por exemplo, urânio, tório, né? E encontrando fissuras ali na crosta terrestre, esse magma explode em erupções, que são aquelas erupções vulcânicas, né? Ou através dos gases liberados, ou com o seu resfriamento ali, que aquece águas subterrâneas, que afloram na forma de geysers, ou então das minas de água quente. Por exemplo, no Brasil a gente tem as minas de água quente, que são aquelas águas termais, né, utilizadas na parte de turismo. Então, aproveita-se a existência do reservatório de água subterrânea a elevadas temperaturas, que normalmente atinge ali na faixa de 370 graus Celsius. Isso para produção de energia elétrica, tá? Então, em virtude do contato com as rochas quentes no interior da Terra, essa energia ela é aproveitada. Então, a energia elétrica pode ser obtida através da perfuração do solo em locais onde há grande quantidade de vapor e água quente. Aqui assim, ó, então o interior da Terra, aí tem uma tubulação que vem buscar, né, esse calor, né, no caso, esses devem ser drenados até a superfície terrestre por meio de tubulações específicas. Então, se a gente for pensar, é um projeto simples, mas ao mesmo tempo ele é extremamente complexo, porque está mexendo com o interior da Terra. Então, daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor isso, tá? Então, em seguida, o vapor, ele é transportado a uma central elétrica geotérmica, que irá gerar ali as lâminas da turbina. Isso é semelhante a qualquer outra central de produção de energia. Então, por fim, essa energia obtida através da movimentação das lâminas, que é a energia mecânica da turbina, ela é transformada em energia elétrica através ali do gerador, que por sua vez é conduzida para o transformador de forma a aumentar a tensão elétrica, né, para ser transmitida ou, dependendo da distância, distribuída ali nas linhas de alta ou média tensão, tá? Após passar pela turbina, o vapor é conduzido para um tanque onde se condensa, ou seja, ele é transformado aquele vapor novamente em água, devido ao processo de arrefecimento, e essa água é canalizada de novo para o reservatório. Essa volta da água é extremamente importante, porque se você retira a água aqui, você cria um vão. E isso pode fazer com que a terra desça, tá? Porque cria aquele espaço. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que injeta água novamente, tá? E essa água será novamente aquecida pelas rochas quentes, que ela entra em contato, né? E vai passar algum tempo e ela será de novo conduzida aos tubos até a central. Então, a gente tem um processo cíclico. Então, é possível encontrar até a 100 metros da superfície da Terra um calor já considerado útil para a produção de energia, tá? Basta pensarmos nas zonas onde existe nascente de água quente, completamente espontâneas. Então, a Terra ela é formada, se a gente pensar assim, por grandes placas, que nos mantêm isolados do seu interior, no qual encontramos ali o magma, que consiste basicamente em rochas derretidas. Então, com o aumento da profundidade, a temperatura dessas rochas também vai aumentar. No entanto, há ali algumas zonas de intruções magmáticas, onde a temperatura é muito maior.
E essas zonas onde há elevado potencial geológico, que alguns já começam a ser explorados, mas ainda há muito a ser explorado nessa área. Então, esse tipo de energia ela precisa de medidas cuidadosas com relação ao meio ambiente, pois pode provocar instabilidade geológica, caso seja feita de forma inadequada. Então, vale a pena lembrar que a energia geotérmica é considerada uma fonte renovável e limpa, pois gera baixos índices de poluição. Só que esses baixos índices de poluição é para o meio ambiente. Então, vamos lembrar disso. Ela também pode ser obtida através das rochas secas quentes, rochas úmidas quentes e vapor quente. Então, os principais países que utilizam esse tipo de energia geotérmica são os Estados Unidos, Filipinas e a Indonésia. Além desses, outros países têm optado pela produção de energia geotérmica também. Aí a gente tem a China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Suíça, Hungria e Islândia. E o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, não apresenta grande potencial de energia geotérmica. Pois, geralmente, o que acontece? Essa energia é explorada nos locais onde o planeta está naquela transição entre as placas tectônicas. E o Brasil, ele está justamente centralizado numa placa tectônica. Ou seja, seria, gente, vulgarmente falando, seria nas beiradinhas das placas. E o Brasil está no centro dessa placa. Então, então não tem como? Tem, mas teria que ser em alta profundidade. E se a gente for pensar com o potencial hídrico que o Brasil tem, não há necessidade, pelo menos por enquanto, de utilizar esse tipo de exploração que seria muito cara, tá? Então, quais seriam as vantagens de utilizar uma energia geotérmica? Vamos lá. Primeiro, não opera através da queima de combustíveis, tá? Então, assim, não há necessidade de importação ou da compra de matéria-prima, que diminui os gastos de produção, não de construção. Gasta-se menos com centrais geotérmicas do que com usinas petrolíferas, ou então usinas nucleares, que possuem um alto custo para aquisição dos produtos primários, não emite gases poluentes, então isso significa que ela não contribui para a intensificação do efeito estufa, diferente dos combustíveis de origem fóssil. Não agride o solo. Mas não tem questão da perfuração, tá? Mesmo assim, a perfuração não desgasta o solo. Ela não inunda grandes áreas ou contamina lençóis freáticos, tal como acontece com outras fontes de energia. Então, isso não ocorre. Ela não é vulnerável ao clima. Então, por exemplo, tem períodos, estações do ano que você tem uma produção maior ou menor. Se tem vento, eu tenho produção. Se o vento é forte, eu não tenho produção. Se o vento é fraco, eu não tenho produção. Então, não há esse tipo de problema, não há esse tipo de preocupação nas centrais geotérmicas, que é o que acontece quando a gente tem energia solar e eólica, por exemplo. Então, a gente tem a questão também do benefício para áreas afastadas, tá? Em zonas onde não há um amplo acesso à rede elétrica, as usinas geotérmicas podem atender ali as necessidades da população, principalmente em regiões apropriadas, claro, para essa instalação, ou seja, tem que ir naquela área externa ali das placas tectônicas, e além de outros fatores que têm que ser observados, né? Então, tem a propriedade adequada? Tem. Então, um lugar assim, mais complicadinho para poder levar uma rede de transmissão, por exemplo. Então, às vezes é utilizado a produção de energia geotérmica, principalmente pela praticidade. E quais seriam essas vantagens, Flávio? Vamos ver. Eventual fundamento do terreno, tá? Apesar de não desgastar o solo, as centrais geotérmicas podem desgastar as áreas internas da crosta, podendo provocar abalos na superfície. Então, por isso, em alguns casos, é necessária a injeção de água ou de outro componente para preencher a composição interna. E tem a questão também que, apesar de ser muito raro, a perfuração
quando muito profunda, ela pode induzir sismicidade e causar terremoto. Foi o que aconteceu em 2017 com o sistema geotérmico de Pohang, lá na Coreia do Sul, que causou um terremoto ali de magnitude 5,4, que não é pequeno, né? Tem o problema da poluição sonora, que também tem um elevado aquecimento local, então geralmente as usinas geotérmicas fazem muito barulho e somado com o aquecimento local inviabiliza a instalação muito próximo das casas ou das comunidades. E tem a emissão de gás sulfídrico, que junto com o vapor d'água é comum haver a liberação de dióxido de enxofre, que pode não atacar a atmosfera, mas é danoso à saúde humana, além de ser altamente corrosivo e de um odor bem desagradável. Então, é possível contaminação dos rios e lagos, mas isso só acontece quando não são retirados corretamente esses componentes minerais, tá? Então, aí pode afetar o curso d'água em áreas próximas às usinas. Mas quando o processo é muito bem feito, isso não acontece. Opera também apenas em alguns lugares, tá? Assim como a maioria das fontes de energia, né? A geotérmica só pode ser operada em áreas propícias de elevado aquecimento interno e onde o acesso às áreas termais seja fácil e menos dispendioso. Isso inviabiliza também a utilização na maioria dos locais, como por exemplo o Brasil. Tem um alto custo do investimento. A manutenção é muito barata, mas o investimento é alto. A gente espera que isso melhore um pouco com os anos. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e que não emite gases de efeito estufa, a energia geotérmica ainda apresenta desvantagens relevantes. Então a gente viu. A exposição em grande escala do gás sulfídrico, ela pode causar para o trabalhador irritação nos olhos, nariz, garganta, que são os sintomas iniciais. Aí pode atingir o sistema respiratório, perda de memória, dor de cabeça, disfunção motora, tá? E alguns especialistas afirmam que podem surgir sintomas como insuficiência cardíaca, falha renal, vômitos, coceira, vermelhidão na pele, sem falar de possíveis sequelas como distúrbios psicológicos. Então, muita coisa negativa. E o Brasil? Né? O Brasil, a gente viu, não tem condições em termos de localização para utilizar essa geração de energia, mas utilizar água aquecida nos parques termais, lá em Caldas Novas, Poços de Caldas, né? E como o terreno brasileiro é bastante antigo, não possui formações que tornam possíveis as rochas derretidas ou magma estarem muito próximas da superfície. Então seria necessário um trabalho de estrutura muito cara para poder explorar esse tipo de energia. E a geologia do Brasil ainda não está localizada, né? Apesar disso, não está localizada nas áreas de anomalias geotermais. Ela tem ali uma placa tectônica ou vulcanismo ativo, tá? Que a gente tem Ilha de Fernando de Noronha e Trindade. Mas não dá para gerar energia. Porém, o Brasil possui as duas maiores reservas de água doce subterrânea do mundo. A gente não tem água quente, assim, com a mudança, mas a gente tem a maior reserva de água doce subterrânea do mundo, que é o aquífero do Guarani e o aquífero Alter do Chão, tá? Então, as temperaturas dessas fontes, aí elas variam de 35 a 148 graus Celsius, que não é suficiente para a gente produzir energia. Tá? Porém, o último estudo completo foi em 1984, viu que o Brasil não possui o potencial necessário para a produção de energia geotérmica. Ok? Mas temos potencial para turismo. E basicamente é isso que eu queria falar sobre a geotérmica. É uma fonte interessante, é uma fonte que ainda vai ser muito explorada, mas não por nós por enquanto. E no próximo vídeo eu falo sobre as marés.